Graça e paz, queridos. Tudo bem? Mais uma vez aqui o Diácono Leandro do canal Falando da Palavra para poder compartilhar mais uma vez com os amados a palavra poderosa e gloriosa do Senhor, para que mais pessoas, mais vidas possam ser alcançadas, transformadas em nome de Jesus. Que você possa poder se inscrever no canal, deixar o seu like, que você possa compartilhar e deixar a sua mensagem para que assim mais vidas possam ser alcançadas, para que a gente possa poder conversar mais sobre a palavra do Senhor, amém? Em nome do Senhor Jesus. E neste vídeo, querido, eu quero trazer a palavra do Senhor, compartilhar com os queridos a palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo 16, lá no versículo de número 2. É muito conhecido o texto e vai dizer assim a palavra do Senhor. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Pois bem, queridos, como já disse, é um texto bem conhecido, mas a palavra do Senhor, quando vem a nós, ela sempre vem retratar e falar e alertar aos nossos corações e aos nossos olhos, porque ela sempre se renova. E quando se trata da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, sempre vem nos confortar, nos confrontar naquilo que nós precisamos e necessitamos. E essa palavra é uma palavra bem rica, eficaz e vivida e trazida para os dias de hoje, porque a palavra do Senhor ela não morre, ela nunca vem e vai vazia, não é? E lemos aqui o versículo que fala de duas personagens bíblicas, Sarai e Agar, porque Sarai vai nos dizer e nos fazer entender que Jesus talvez estava, que Deus talvez estava com raiva dela, ou talvez não queria cumprir o seu desejo, o seu sonho de poder ser mãe. Mas aqui já era uma promessa de Deus para a vida de Sarai e para Abrão. Só que a gente muitas das vezes não entende, né, a vontade do Senhor, não entende o processo, não entende o tempo certo do qual o Senhor tem para com as nossas vidas, porque muitas das vezes a gente quer não mais para hoje e nem para amanhã, mas sim para ontem. Não é porque o homem nos dias de hoje já não tem mais paciência, já é impaciente para poder esperar aquilo que o Senhor tem e quer para com as nossas vidas. Pois aqui mostra Sarai uma impaciência, talvez de não querer entender aquilo que Deus tem para a vida dela e para Abrão. Só que ainda não era o tempo, não era o momento certo para que pudesse gerar, se dar aquilo que estava sobre o seu coração, que era poder de dar um filho para Abrão. Esse era o maior desejo de Sarai, de poder dar para o seu esposo, para o seu marido, um filho. Mas ainda não era o tempo do qual Deus tinha para ela. Mas mesmo assim o desejo dela ansiava sobre a sua vida. Então ela vai entregar para Abrão uma de suas servas. Então ele vai e fala para que ele se deita com Agar. Então entra a segunda personagem da história, que é Agar. Que ela não entra porque ela quer ou porque é da vontade dela, mas sim porque ela é colocada na história. Ela é empurrada para o marido de Sarai. E muitas das vezes isso acontece sobre a minha e sobre a tua vida. Nós muitas das vezes colocamos pessoas que não é para estar no nosso meio, que não era para se envolver sobre os nossos meios, mas a gente pelo impulso, mas a gente por às vezes estar cego, às vezes por não ouvir a voz de Deus, por não esperar o tempo certo, mas porque fazer das nossas vontades parece ser o jeito mais fácil. Então nós abrimos caminhos e colocamos pessoas sobre as nossas vidas que talvez não é o momento ou que não é para se colocar. E que às vezes começa a ser
para nós uma coisa que seria boa, que seria a resolução dos problemas, mas que depois se tornaria um incômodo, uma pedra de tropeço, seria uma guerra, do qual no momento não se enxergava, não se via, mas que as coisas, quando ela começa errada, ela vai terminar errada. E isso no decorrer do tempo, no decorrer da história, é justamente isso que acontece. Mas o engraçado da história é que Deus, quando Ele quer abençoar alguém, Ele não olha quem é a pessoa, ou da onde vem a pessoa, porque a promessa, quando vem de Deus, Ele faz e pronto, e acabou. Nós humanos não tem como intervir na ação do Senhor. Nós, como seres humanos, não conseguimos entender aquilo que o Senhor faz, porque para nós pode ser errado, mas para Deus, que enxerga e que vê aquilo que nós, seres humanos, não enxergamos, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas nós, como os falhos, nós, como seres humanos limitados que somos, a gente só quer enxergar aquilo que nós queremos e não aquilo do qual Deus tem ou quer para as nossas vidas. Por isso, muitas das vezes, a luta contra a carne, ela é muitas das vezes contra o nosso próprio eu. Porque o que a gente quer é isso e pronto e acabou. Mas se passa além daquilo que vai além das nossas vontades, a gente já não aceita. A gente já não aceita. E é justamente isso que Deus é para as nossas vidas. Ele vem na contramão das nossas vontades. Então aqui nos mostra Sarai, uma mulher impaciente que queria agradar o seu esposo, o seu marido, mas ainda não era o tempo. Então ela envolve uma terceira pessoa na história e a entrega de mão beijada para o seu marido. E muitas das vezes é assim na vida do ser humano. Envolve pessoas, envolve terceiros na sua vida e começa ali uma destruição, começa ali um envolvimento do qual não era para se acontecer, mas por qual nós mesmos empurramos ou colocamos coisas, pessoas, situações ou algo, objetos, do qual não era para se estar. Mas nós, como seres humanos teimosos, insistimos, às vezes, numa coisa do qual não é para se fazer, sem perguntar ao Senhor e sem esperar a resposta de Deus. Porque não basta somente a gente orar ao Senhor, mas sim esperar a resposta de Deus. Porque Deus, Ele responde, mas cabe a mim, cabe a você ter o discernimento se realmente é o tempo certo, é o momento certo de ir adiante ou esperar o Senhor. Só que aqui Sarai nos mostra que ela não teve o tempo, ela não esperou no Senhor. O que ela simplesmente queria agradar o seu marido. Então ela envolve a Sarai, então ela envolve Agar sobre a sua vida com Abrão. Então Agar entra no meio da história, empurrada, colocada por Sarai. Então vai se deitar-se com Abrão. Então se tem-se o seu primeiro filho. E muitas das vezes quando a gente acha que uma coisa vai progredir ou vai dar certo, sem a permissão do Senhor, sem o aval de Deus, sem que Ele permita, ela se torna uma barreira, se torna empecilhos, ela vem para confrontar, ela vem para tirar a nossa paz. Então começa-se uma luta entre carne e espírito, do qual muitas das vezes a gente não está preparado para suportar ou para aguentar. Então daí nós vais procurando argumentos ou procurando em outras pessoas, segundos, terceiros, a desculpa dos nossos próprios erros, porque não enxergamos que quem envolveu aquele problema na nossa vida fomos nós próprios. Só que é muito mais fácil quando nós procuramos a nossa volta.
É muito mais fácil culpar a outro, ao próximo, até mesmo ao inimigo, sobre as nossas próprias frustrações, pelas nossas próprias decisões, por nós acharmos que estamos fazendo o correto e o certo, mas não saber esperar no tempo certo de Deus. E aqui Sarai vem justamente retratar e nos mostrar isso. Que ela envolve uma pessoa no seu relacionamento porque não soube esperar o tempo de Deus. Porque Deus já tinha feito a promessa para Abrão. E quando Deus faz uma promessa sobre as nossas vidas, é certo que Ele vai cumprir. Agora o tempo exato a gente não sabemos. A hora certa nós não sabemos. Se nós não saberíamos esperar. Ou talvez não. Mas contaria-se os dias que chegaria a bênção. Então Sarai ela vai envolver Agar sobre o seu relacionamento. Agar que não tinha nada a ver com a história. Mas ela é envolvida por Sarai. Então ela vai adentrar sobre Abraão. Abraão deita-se com Agar. Aí tem o seu filho Ismael. O engraçado da história é que mesmo Agar entrando no meio da história por Sarai, Deus não rejeita a vida de Agar. Deus não rejeita o filho de Agar. Ele ainda faz promessas sobre o filho de Agar. E ainda a promessa de Sarai permanecia. Só que aí vai nascer o filho de Agar. Nasce-se Ismael. Então aí começa a frustração de Sarai. Porque ela vê que o filho de Agar ganha o coração de Abrão. Então, começa-se um afeto por Ismael. Só que não era aquilo que Sarai queria. Ela queria que fosse dela, só que ela não esperou o tempo de Deus. Ela não esperou o momento certo, do qual Deus o tinha prometido. Só que quantas coisas são frustradas na nossa vida, porque nós sempre intervemos nas ações da vontade de Deus, nos propósitos de Deus, nos sonhos de Deus para conosco, ultrapassando o seu querer e a tua vontade, fazendo aquilo que der na nossa cabeça nos momentos difíceis, nos momentos de aperto, de angústia, de dor, de lamento, de perda, no momento da raiva. Nós sempre tomamos ações, decisões que vai contra a vontade de Deus, então quebra-se aquela barreira, o pouco que seja, entre esperar em Deus ou em a nossa vontade. Então a nossa vontade vai ultrapassando aquela barreira. E as coisas começam a retardar, de ficar mais difícil. Porque a gente acha que as coisas, quando nós tomamos com as nossas próprias ações, só tende a melhorar. Mas não é dessa forma que acontece. Sempre vai ficar mais difícil, sempre vai haver dificuldades a mais quando deixamos de ouvir a voz de Deus, quando deixamos de perguntar ao Senhor e esperar a sua resposta. Nos dias de hoje é muito mais difícil. Falar da palavra de Deus é fácil, mas obedecer ao Senhor é difícil. Esperar pela vontade de Deus é difícil. O ser humano já não tem mais paciência.
Não se tem mais paciência, não se tem mais amor. Imagina Sarai naqueles tempos. Queria agradar o seu marido, mas ainda não era o tempo. Quantas coisas deixamos de receber da parte do Senhor porque ainda não é o tempo. Mas a gente ainda insiste em clamar ao Senhor para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê. Mesmo Ele nos mostrando sinais que ainda não é o tempo, que ainda não é o momento, que nós estamos despreparados para tal coisa. Mas às vezes Ele permite, Ele nos concede para nos mostrar de olho cru que a gente não está pronto. E quando a gente não está pronto, se vem uma coisa fácil, ela vai fácil. Não conseguimos suportar, não conseguimos guardar, não conseguimos suster aquilo que vem para as nossas mãos. Pedimos tanto, mas ainda não era o tempo. Mas pela nossa insistência de querer algo despreparado, sem estar no tempo de Deus, a gente vai perdendo, vai perdendo. E uma coisa de Deus que vem para nossas vidas, ela vem por completo. Mas quando vem fora do tempo de Deus, além de não vir completa, a gente perde. E depois para recuperar, leva-se um tempo. E o tempo a mais do que já estava. Mesmo que a gente não saiba o tempo. Mas quando a gente intervir no tempo de Deus insistentemente, só tende a ficar mais e mais difícil. Então a ansiedade vem para nos tomar de conta. Então a vontade própria da carne humana, ela tende a tomar de conta. Começa-se o descontrole emocional. Porque tudo aquilo que a gente imaginava ou planejamos foi por água abaixo. Mas simplesmente porque não sabemos ou não soubemos esperar o tempo de Deus. Então, Sarai envolve Agar sobre o seu relacionamento. É gerado um filho desta mulher. Qual é a mãe que vai dividir o seu filho quando ela o ama, quando ela sente no seu coração o seu filho de sangue, de carne? Aquela mãe que verdadeiramente ama o seu filho, ela não vai querer dividir com ninguém. Não vai ter uma segunda mãe. Ela é única para o seu filho. Pois assim foi Agar. Ela teve o seu filho, mas era só dela e de Abrão. Não foi como Sarai imaginava, que ela seria um filho, que ela seria mãe de um filho compartilhado para Abrão. Porque Agar não tem esse compartilhamento de mãe com Sarai. Ela é única. Ela é única. Então ela acaba sendo rejeitada. Ela acaba sendo menosprezada pela própria Agar. Então ela sente isso na sua pele. Ela sente que está sendo rejeitada. Conta para Abrão o que está acontecendo. Só que no primeiro momento, Abrão a repreende. Porque a sua ação não era certa.
Veja o problema que Sarai colocou sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Ela mesma causou esse confronto sobre a sua vida, porque não precisava, era só esperar o tempo de Deus. E Deus já tinha prometido que ele seria um pai de nações. Só que a vontade de Sarai de dar um primogênito para Abrão era muito forte. Só que não teria a ser maior do que Deus. E é isso que muitas das vezes nós fazemos. Colocamos as nossas vontades acima de Deus. Colocamos os nossos desejos humanos, carnais, sobre aquilo que Deus tem ou quer para as nossas vidas. Ficamos cegos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, e nos entregamos para as coisas terrenas da carne, da vontade humana. Deixamos aumentar o eu, o ego, o orgulho, a soberba, ser maior do que os propósitos de Deus nas nossas vidas. Aí a gente vai vendo as coisas acontecerem, pessoas em nossas voltas progredindo, prosperando, e a vida de outros retardando, parada. E vem questionamentos, e vem reclamações, murmurações, porque aí é fácil. Muitas vezes nós procuramos o problema, procuramos abismos, e quando a gente procura abismo, só vamos achar abismo. Quando a gente procura a dificuldade, nós encontramos dificuldade. E abrimos espaço para que venha sobre as nossas vidas. E aí não precisa de muita coisa, se a gente mesmo já tomamos as decisões erradas. Se a gente mesmo já atraiu isso para as nossas vidas, para o nosso meio. Aí depois queremos culpar segundos e terceiros. Sarai tinha uma vida plena com Abraão. E era só esperar o tempo certo de Deus. Mas a sua ação, a sua decisão emocional coloca Agar sobre as suas vidas. Então começa-se uma luta, começa-se um confronto. Agar começa a confrontar Sarai, começa a envergonhar Sarai. Então ela sente na pele a rejeição, rejeitada por própria Agar, a quem entregou para o seu marido. E logo mais até Ismael, filho de Agar, vai zombar de Sarai. Sarai sente na pele o desprezo, o menosprezo de Agar para a sua vida. Então ela pede para que Abrão manda embora Agar do reino. Então Abrão pede para Agar ir embora. E ela vai com seu filho. Vai ao deserto. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Ismael. Deus não rejeita ninguém. A Bíblia diz que Deus ele é pelo justo e pelo injusto. Agar,
ela quer tirar a sua vida e quer que o seu filho não enxerga, não a olha. Mas Deus envia o anjo diante de Agar, porque vê o coração de Ismael. Pede para que ela volta e peça desculpa à sua serva, à sua senhora. Então ela volta e pede desculpa a Sarai. Quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, sem a vontade de Deus, sem o querer de Deus, as ações que nós tomamos vai recair sobre nossa família. Tudo que nós fazemos, seja boas ou ruins, vai cair sobre nossas famílias. Assim caiu sobre a vida de Sarai e Abrão. Mas Deus não a rejeitou, Deus não a abandonou. Deus tinha feito a promessa para Abrão e Sarai. E acontece que Ismael zomba mais uma vez de Sarai. Então Sarai vai reclamar mais uma vez com Abrão. E quando Abrão ia pensar em reclamar mais uma vez, repreender